Olá! Nessa sequência de vídeo iremos falar sobre lista, só que desta vez nós não iremos implementar utilizando memória sequencial, mas sim memória dinâmica. Você deve estar se perguntando por que isto, né? Bom, primeiramente, né, o principal fator motivante é que quando utilizamos vetores, a memória, embora seja alocada inicialmente, né, não é possível fazer com que a quantidade de elementos cresça dinamicamente. Ou seja, se nós determinamos um número do tamanho do nosso vetor, nós só conseguimos inserir essa mesma quantidade na lista. Ultrapassando esse limite, nós não podemos através de vetores. Entretanto, com memória dinâmica, isto é possível. Mas você lembra o que é uma lista? Bom, a lista é um conjunto de elementos individualizados que são organizados em uma ordem linear. Na implementação que fizemos por meio de vetores, nós permitimos que o usuário diga qual é essa ordem na medida da inserção ou da remoção. Mas é importante lembrar que, embora esse seja um critério, nós poderíamos adotar outros, sempre mantendo a característica de que dois elementos não podem estar na mesma posição. E o critério da ordem vai definir a posição do elemento. Então, na memória estática, ou na memória que nós utilizando vetores, nós podemos dizer que a principal vantagem é que a memória é alocada logo no início do nosso programa, e alocada toda de uma vez, o que agiliza o processo de alocação de memória, e é possível rapidamente saber qual é o elemento que ocupa uma determinada posição. Por exemplo, se eu desejo saber qual é o elemento que está na terceira posição, basta eu ir na posição 2 do nosso vetor. Por quê, né? A primeira posição, o primeiro elemento ocupa a posição 0. O segundo elemento ocupa a posição 1. O terceiro elemento ocupa a posição 2. E por meio de cálculos, utilizando os ponteiros, é possível então ao computador identificar qual é a posição da memória que está o elemento que está na posição desejada. Mas, como dissemos no início do vídeo, ela possui algumas desvantagens. A desvantagem em relação ao uso de vetores é que esta possui tamanho fixo, logo a lista também terá um limite, e a outra desvantagem é o que? Ao inserir ou remover elementos no meio da lista, é necessário transladar os elementos. Então, se eu tenho 5 elementos na minha lista e quero remover o elemento número 2, então eu tenho que passar os elementos 3 e 4 para uma posição à frente, de tal forma que não existam lacunas no nosso vetor. Bom, e para suprir essas deficiências, nós iremos então programar a lista por meio de memória dinâmica. Lembra-se das operações básicas de uma lista? Basicamente é inserir um novo elemento em uma determinada posição, remover um elemento que está em uma posição e visualizar os elementos que estão em uma lista. Além disso, nós temos as operações auxiliares, que é inicializar a lista, então a nossa lista não conterá elementos, e verificar se a lista está vazia. No caso da implementação utilizando vetores, nós também temos uma outra operação, que é verificar se a lista está cheia. No caso da memória dinâmica, somente a nossa lista está cheia quando não houver mais memória a ser alocada. Bom, então, com essas definições iniciais, vamos partir então para a programação da lista utilizando memória dinâmica.